O ensino, a oração, ela deve caminhar junto com a obra social. Uma igreja precisa ter os dois. Servir a mesa ali é amparar não só as viúvas, mas os irmãos que têm necessidade. Como que eu vou suprir ou ajudar a suprir a necessidade dos meus irmãos se eu não tomo conhecimento delas? Se eu não me informo? Tem muitos irmãos que pensam que servir a mesa é chegar no dia de ceia, servir o pão, servir o cálice. Tem muitos diáconos que fazem só isso e acham que está muito bom. Ah, na minha escala eu já estou aqui. Às vezes eu fico na escala da portaria. E quem disse que ser diácono é só isso? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula dessa revista de adulto, A Igreja em Jerusalém. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Hoje, diferente das outras aulas, eu vou estar lendo um pouco mais aqui a revista. Se você tiver com a sua em mãos, bom que você acompanha, mas se não tiver, não tem problema. E, como eu sempre digo, essa aula é na intenção de ajudar você que é professor a preparar a sua aula melhor, apresentando um norte, né? Para que você possa entender melhor a lição, do que ela quer dizer. Mas não só você, professor, mas você também que é aluno, que quer aprender um pouco melhor a lição, entender um pouco mais. Então, eu espero poder ajudar. Peço aos irmãos, por gentileza, que se inscrevam no nosso canal, mande esse vídeo, compartilhe aí, curta e que Deus abençoe a sua vida. Vamos a mais uma aula. Então, meus irmãos, nós vamos a mais uma aula, né? A aula de número 8, que tem como título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Então, nós vamos dar início aqui. Nosso texto áureo está em Atos 6, versículo 3, que diz: Escolheis, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A nossa verdade prática diz: uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Então, meus irmãos, a gente vai ver que a igreja de Jerusalém, embora seja uma igreja modelo para nós, ela também tinha os seus problemas. Aliás, não existe igreja perfeita. Problemas sempre vai haver na igreja, porque nós somos seres imperfeitos. A grande questão não é o problema, mas sim como a igreja, como a liderança da igreja, ela age para resolver os problemas. É isso que é o mais importante, porque problemas, infelizmente, sempre terá, porque a nossa natureza humana ela é falha, né? Mas a grande questão é, quando ocorrer problemas, como vamos administrar isso? Como vamos resolver? De que forma? E isso que é importante. Então, para dar início aqui, a lição bíblica de hoje, que é essa lição 8, ela tem como base, na sua leitura bíblica em classe, Atos 6, do versículo 1 ao versículo 7. Eu estou aqui com minha revista em mãos, mas se você não tiver a sua, não tem problema. Só acompanhar na Bíblia ou só ouvir. Diz assim, Atos 6, do 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria,
aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram antes os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Então, meus irmãos, dando continuidade aqui, nós vamos fazer como sempre fazemos, que é analisar o contexto a qual o texto que nós lemos está inserido, para que nós venhamos entender bem a lição, uma vez que a lição, todas as lições, elas têm como base o próprio texto sagrado, que nessa lição, dessa vez, que é a 8, que é a lição 8, né, está em Atos 6, do versículo 1 ao 7. Então, para entendermos o contexto, na abertura do versículo que dá base para essa lição, ao capítulo, né, melhor dizendo, que é Atos 6, diz: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração, crescendo o número dos discípulos. Lá no versículo 7 continua: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Então, tanto o versículo 1, tanto o versículo 7, a gente vê que a igreja continua em constante crescimento. Por exemplo, lá em Atos 2, versículo 41, ali, quando Pedro prega o seu primeiro sermão pentecostal ali, que é quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, ali no dia de Pentecostes, diz que quase 3.000 almas receberam a palavra e foram agregados ali à comunidade, aos cristãos. Quase 3.000 almas. Quando a gente vai um pouco mais para frente, em Atos 4, versículo 4, depois do capítulo 3, Pedro e João terem sido usados pelo Senhor, né, que curou aquele coxo, porque quem curou aquele coxo foi o Senhor Jesus, através de Pedro e João. Pedro e João, através desse milagre, tem uma brecha, uma abertura, uma porta aberta para que eles viessem pregar a mensagem do Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus. E quando a gente entra, isso no capítulo 3 de Atos, quando a gente entra no capítulo 4, no versículo 4, mesmo Pedro tendo sido preso pelo Sinédrio, pelos saduceus, né? Tendo sido encarcerado, indo para uma prisão, o texto diz que a igreja cresceu. No versículo 4 de Atos 4, diz que um número próximo de 5.000 se agregaram, né, à igreja do Senhor ali. Em Atos 5 também, a gente vê em Atos 5, versículo 14, relata que o número de cristãos só crescia. Olha o que diz Atos 5, versículo 14. Eu vou ler aqui na tradução King James atualizada. Atos 5, 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade. Ou seja, meus irmãos, a igreja só crescia. Além disso, a gente tem o próprio versículo 1 de Atos 6 e o versículo 7 até aqui, que são comprovações bíblicas que a cada vez mais o número de cristãos aumentava. Só que tem uma questão a ser abordada aí. Quanto mais o número de cristãos crescia,
mas a igreja precisava se organizar porque aparecia problemas. Eu vou ler aqui com os irmãos a introdução da lição. Olha o que diz a introdução da lição. Nesta lição, exploraremos a diaconia bíblica, o ministério essencial de serviço na igreja que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seu primórdio, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. Então, veja os irmãos, a criação dos diáconos, a gente vai ver isso aí na lição, foi para quê? Para se organizar melhor e ter uma distribuição de tarefas melhor. Porque a igreja vai crescendo e as demandas vão crescendo junto. Então, problemas surgem quanto mais a igreja cresce. Por isso eu disse para os irmãos no início, problemas vão surgir. Quanto mais a igreja cresce, problemas vai ter, porque são mais pessoas reunidas ali juntas. Mas a grande questão é como resolver, como lidar com esse problema. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender, prestar atenção para a gente poder entender a lição de hoje, que é essa lição 8. Então, irmãos, continuando aqui essa análise do contexto que a lição faz parte, os diáconos eles foram instituídos aqui em Atos 6, por quê? Porque estava tendo um problema na igreja. Que problema é esse? Vamos para o texto? Eu vou continuar aqui a leitura, mas na leitura na Bíblia King James atualizada. Olha Atos 6, a partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, e é importante dizer aqui que discípulos era uma das formas que se chamavam os cristãos naquela época. Era uma das formas que era designada aos cristãos, discípulo. É importante também a gente entender que a palavra discípulo significa aprendiz. Todos nós somos aprendizes do Senhor, somos discípulos dele. Então, discípulos aqui são os cristãos. Então, conforme vai se multiplicando o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraica aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimento. Então vejam os irmãos o que estava acontecendo. A gente está falando aqui de dois grupos de judeus: os judeus helenistas e os judeus não helenistas. Os judeus helenistas eram os judeus que tinham a sua identidade judaica, mas estavam totalmente inseridos na cultura grega. Existia colônia judaica espalhada. Então eram judeus, mas não falavam nem o aramaico e nem o hebraico. Falava grego. Eles estavam totalmente inseridos no contexto da cultura grega. Por isso helenistas, né? E tinha os judeus de fala hebraica, de fala aramaica. Ambos agora se converteram, são cristãos. Então, vejam os irmãos, os judeus helenistas de fala hebraica, de fala grega, eles vão se queixar porque as viúvas, né, helenistas estavam sendo deixadas de lado na distribuição de donativos, na distribuição de ajuda diária. E o que eu acho interessante que essa tradução que eu uso aqui diz queixa entre eles, estavam se queixando. Algumas
traduções diz murmuração. O comentário Beacon traz uma informação que a, a palavra grega ali sugere uma espécie de barulho mesmo, chiado, como de abelha. Então, através disso, a gente consegue compreender o que era essa murmuração. Era reclamação mesmo. Estava tendo contenda entre eles. Estava tendo um problema entre eles. Eles estavam reclamando, murmurando. Porque, olha, nossas viúvas não estão recebendo donativos. Igual as viúvas lá dos hebreus estão recebendo. Que, inclusive, algumas traduções, os judeus de fala hebraica, aramaica, né? Eram até chamados de hebreus. E elas estão recebendo mais do que nós, as nossas viúvas. E toda essa questão, todo esse problema, essa discussão que estava aparente ali, que tinha sido evidenciado ali, chegou até os apóstolos, que eram os líderes da igreja, que lideravam a igreja. Quem tinha a responsabilidade do ensino, da oração, do discipulado, da pregação da palavra, da evangelização. Chegou até eles essa questão. E, irmãos, aqui tem um ponto importante, porque não se pode tratar ninguém como melhor ou pior, ou mais digno de ajuda ou não. Não que isso tenha ocorrido ali em Atos 6. A gente pode especular o porquê que as viúvas dentre os helenistas não estavam sendo assistidas. Mas a gente não pode afirmar o porquê. Mas eu que estou pegando um gancho nisso para dizer, precisamos observar os necessitados da igreja para ajudarmos de acordo com a necessidade de cada um, porque assim é o mais justo. E aqui estava tendo essa grande questão. Então, esse é o contexto da leitura bíblica, porque foi para esse serviço que os diáconos foram instituídos, para toda essa questão. Agora, nós vamos partir para as partes importantes que precisamos abordar nessa lição, aonde a primeira dela é: não existe igreja perfeita. Esse é o primeiro ponto. Não existe igreja perfeita. Por que não existe igreja perfeita? Porque nós não somos perfeitos. Foi o que eu falei no início. Às vezes nós somos magoados por irmãos, mas às vezes nós também, sem perceber, magoamos. Então, não existe igreja perfeita. A prova disso está aqui em Atos 6:1. Teve murmuração, teve uma espécie de contenda aqui entre eles, justamente por conta que uns estavam recebendo mais assistência, enquanto outros não. E os que não estavam recebendo se sentiram penalizados, se sentindo diminuídos por causa disso. E olha a situação aí. Aí eu venho convidar você, se você tiver com a sua revista, a gente lê aqui o tópico 1 da revista, subtópico 1. A identificação dos conflitos, conflito de natureza cultural, que diz assim: Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus, Atos 6:1. A referência nesse texto aos gregos está relacionado aos judeus helenistas, isto é, que haviam emigrados para outros países e que por conta disso falavam somente a língua grega, que foi o que eu expliquei para os irmãos. Aí, continuando aqui, por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém, que se comunicavam principalmente em hebraico e aramaico. Havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os crentes da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após
tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta de barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. Ou seja, irmãos, conflito cultural por conta ali da cultura mesmo helenista e hebreia, tendo como principal a língua, o idioma, sendo que a Bíblia está acima da cultura, está acima dos idiomas. E os apóstolos, ao tomarem ciência do que estava acontecendo, eles tinham que tomar providência. Porque problema precisa ser resolvido. Todos os problemas precisam ser resolvidos. Para não comprometer o quê? A união, o amor, a unidade da igreja. Então, não existe igreja perfeita. Mas, em cima disso, precisamos resolver da melhor maneira, tendo sempre a palavra de Deus como guia para resolver os problemas. Porque o fato da igreja não ser perfeita faz com que a gente saiba que os problemas eles são inevitáveis. Eles sempre vão acontecer. Mas a gente tem que saber como resolvê-los. Um outro ponto importante da lição que a gente observa no texto, na lição, tanto o ensino como a obra social devem caminhar juntas. Eu acho interessante isso, porque, veja bem, vou pegar aqui minha revista de novo, para a gente ir ainda no tópico 1, só que no subtópico 3. Tópico 1, subtópico 3, que diz: qual é a prioridade? Diz assim a lição: é muito comum a ideia de que os cristãos devem cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção por quanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local, carente, conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento, aí aqui tem a base bíblica, Isaías 58:6, quanto no Novo Testamento, Mateus 25, do versículo 35 ao 38. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, a gente viu, né, em lições passadas que os irmãos vendiam as suas propriedades a fim de ajudar os irmãos necessitados. Uma das marcas da igreja em Jerusalém é que o texto sagrado diz que não havia necessitado entre eles, justamente por esse ato de amor, de bondade dos irmãos um para com o outro, que vendiam suas propriedades e doavam o dinheiro da venda para que fosse distribuído de acordo com a necessidade de cada um. O ensino da palavra é inegociável. Inegociável. Entretanto, o ensino, a oração, ela deve caminhar junto com a obra social. Não se pode só ter ensino e oração e nada de obra social. E não se pode ter só obra social sem ensino. É necessário ter os dois. Uma igreja precisa ter os dois. Como que a gente consegue entender isso? Se a gente pegar aqui Atos 6, que é a base, né? A partir do versículo 2, diz: então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos destes
mistério. Repare o que os apóstolos falaram. Não é sensato negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Então, irmãos, olha que importante. Olha o versículo 4. Quanto a nós devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Olha o que o texto diz. Os apóstolos, o que eles entenderam? Olha, nós estamos com o ministério da oração, nós oramos. Uma igreja, para ficar de pé, precisa de oração. Nós também estamos no ministério da palavra. Ministério da palavra aqui é pregação do evangelho, é evangelismo e é ensino. Nós não podemos parar esse trabalho para servir as mesas, ou seja, servir os irmãos necessitados, que aqui em questão são as viúvas. Mas a gente abrange isso aqui não só para as viúvas, todos os irmãos necessitados da igreja. Então, a gente não pode parar um serviço para fazer outro. Então, continuaremos naquilo que Deus nos chamou. Vamos continuar perseverando na oração, no ensino da palavra, na pregação, na evangelização e vamos constituir irmãos para fazer esse serviço de servir a mesa. Então, irmãos, como está aqui, todo o ensino, como a obra social, devem caminhar juntas. Uns são chamados para uma coisa, outros são chamados para outras. E os nossos chamados, o nosso papel, as nossas funções na igreja, elas se completam. Nós, irmãos, não somos rivais um do outro, nós somos irmãos em Cristo. E aquilo que nós fazemos completa aquilo que o nosso irmão faz e vai completando. E a obra de Deus vai caminhando e a igreja crescendo, a igreja avançando. Então, repare os irmãos que eles não negligenciaram no ensino e na oração, continuaram. Mas levantaram-se irmãos, foram levantados irmãos para fazer aquilo que eles não iam poder fazer. E quem são esses que foram levantados para servir a mesa? Diáconos. Foram os diáconos, irmãos. Aqui que foi a instituição dos diáconos. Por que foi instituído diáconos? Porque a igreja cresceu. A igreja cresceu e houve demanda. Por conta da demanda, teve que se levantar irmãos diáconos para poder ajudar a servir. Agora, olha que algo interessante aqui. Eu vou ler aqui na tradução Almeida Revista e Corrigida, que diz assim, ó. Ora, naqueles dias crescendo, Atos 6:1. Ora, naqueles dias cresceram o número dos discípulos. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. No ministério cotidiano. Ministério vem de ministro. Existem 3 palavras, pelo menos no grego, para ministro. Hoje em dia, ministro é algo... ver ministro na igreja, por exemplo, são os pastores, a liderança, né? Mas na Bíblia, não. 3 palavras no grego que são traduzidas para ministro, que é o mesmo que servo. Que é o mesmo que servo. Uma é a palavra doulos, que quer dizer escravo. Lá em Romanos 1:1, Paulo diz assim no início da carta: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Em algumas traduções diz Paulo, escravo. Ministro na Bíblia é servo, irmãos. Agora a segunda é diáconos, que é o mesmo de quê? De servir ou de servo, como está aqui em Atos 6. E o terceiro é riperetas. Vocês sabem o que é riperetas? Escravo remador. Estamos falando de uma época que os barcos não tinham, os navios, melhor dizendo, não tinham motores. O motor
eram escravos que ficavam lá, ó, embaixo remando. Eram pessoas condenadas à morte, à margem da sociedade, pessoas condenadas que a sociedade, que as autoridades não reconheciam mais como nada, então botava para ficar os seus últimos dias de vida como remadores. Paulo vai usar esse termo riperetas lá em 1 Coríntios 4, versículo 1, quando ele diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo. A palavra ministros ali é riperetas, escravos, irmão. Escravo remador. Aí tem gente que acha que ser do ministério é estar acima dos outros, subjugar os irmãos, ferir por conta do cargo eclesiástico que ele tem. Quanto maior o seu cargo eclesiástico, mais servo você tem que ser. A diferença é aonde servimos. Os diáconos servem como? Servindo à mesa. Mas os ensinadores servem ensinando, pregando, orando. Mas todos somos servos. O que muda é a área que servimos. Mas todos, irmãos, somos servos. E a gente vê, às vezes, alguns homens soberbos pisando nos irmãos porque se acham alguma coisa. Aí eu olho para o apóstolo Paulo, o bandeirante do cristianismo, se colocava como escravo, como servo, como remador de galé, como escravo remador. Irmãos, é uma pura verdade. É uma pura verdade, é uma pura realidade. Dando continuidade aqui, um outro ponto importante. Os papéis de um diácono. Isso aqui é de suma importância. O papel do diácono, sabe qual é? Servir. Servir as mesas, servir a igreja. Irmãos, voltando aqui, recapitulando aqui, estava tendo um problema entre os irmãos helenistas e hebreus, por conta das viúvas que não estavam recebendo os donativos diários, ou seja, essa ajuda diária. E esse problema chega nos apóstolos. Eles não podiam largar o que estavam fazendo, que é o quê? A oração, o ensino, a evangelização para fazer esse serviço. Então, vamos constituir diáconos para fazerem isso. E para isso que os diáconos foram feitos, foram constituídos, melhor dizendo, para que servisse as mesas. Servir a mesa ali é amparar não só as viúvas, mas os irmãos que têm necessidade. Ajudar a administrar essas questões. Aí uma pergunta que eu faço. Como que eu vou suprir ou ajudar a suprir a necessidade dos meus irmãos se eu não tomo conhecimento delas? Se eu não procuro saber? Se eu não me informo? Aí tem muitos irmãos que pensam que servir a mesa é chegar no dia de ceia, servir o pão, servir o cálice, fazer parte da escala de uma portaria. Irmãos, isso é papel de diácono, mas não é só isso. Tem muitos diáconos que fazem só isso e acham que está muito bom. Na minha escala eu já estou aqui. Eu já ajudo a servir a ceia, servir o cálice. Às vezes eu fico na escala da portaria. E quem disse que ser diácono é só isso? Olha aqui para Atos 6. É ajudar, irmãos. É ajudar a tomar ciência do que está acontecendo com os irmãos. Tentar ajudar. Tentar, junto com a liderança da igreja, trazer soluções para resolver essas questões da melhor forma possível. E é um privilégio fazer isso. Jesus veio e nos ensinou o que é servir. Quem somos nós para dizer que não vamos servir, irmão? E achar que a gente pode fazer qualquer coisinha e tá bom? Não tá não, irmãos. A gente sempre tem o que melhorar. A gente sempre tem aonde melhorar.
E uma outra questão, o diácono, ele tem por obrigação conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, irmãos. Exemplo bíblico, Estevão, Filipe se transformou num grande pregador, evangelista. Um diácono, ele precisa conhecer a palavra. Não é só servir à mesa. Dando continuidade aqui. Os critérios para ser diácono. Irmãos, tem critério. Tem critério. Olha lá o tópico 3, subtópico 1 e subtópico 2. Tópico 3, que é segundo os princípios cristãos. Olha o que diz o subtópico 1. Privilegiando o caráter. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6:3. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. Então, repara os irmãos. Olha os critérios aqui. Olha os critérios aqui. Vou pegar aqui minha Bíblia. Tradução King James atualizada. Vamos lá para o critério? Vamos lá para os critérios. Atos 6. Portanto, Atos 6:3. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho. O primeiro critério para ser diácono, dar bom testemunho, irmãos. Dar bom testemunho. Ter uma vida reta diante de Deus. A tradução que está aqui na revista diz boa reputação, que é a mesma coisa. O primeiro critério. Continuamos. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Para ser diácono, irmãos, tem que ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Não pode ser uma pessoa carnal. Tem que ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, as quais encarregaremos deste ministério. A obra de Deus é um negócio tão sério que a fé, para servir, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ter sabedoria, tem que ter boa reputação, dar testemunho. É o critério. É critério. Aí, dentro desse critério, eu vejo de forma implícita o quê? Assiduidade na igreja. Um diácono, e aí eu estendo para todos os obreiros, não só o diácono. Não pode faltar EBD, irmãos. Tem que ser assíduo em EBD. Como que a pessoa é diácono ou diaconisa e não vai à escola bíblica dominical? Um diácono precisa ser assíduo no estudo da palavra. Precisa ser assíduo no estudo da palavra. Precisa apoiar os trabalhos na igreja. Diácono, irmãos, tem que ler Bíblia. Tem que ter uma vida de oração e de leitura da palavra. É aqui que a gente se enche do Espírito Santo e se enche de sabedoria. No estudo da palavra e numa vida piedosa de oração. E numa vida piedosa de oração. Olha ainda no tópico 3, subtópico 2. Exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Atos 6:3. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo,
não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercer os dons espirituais, contudo, não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. Por isso eu disse ainda agora, uma vida piedosa de oração e de ensino tem que ter o equilíbrio para defender a ortodoxia, mas também para ter o fervor pentecostal, fervor no Espírito Santo. E aonde que se adquire isso? Uma vida de palavra, estudo da palavra, e uma vida de oração. Uma vida de oração e uma vida de estudo da palavra. Eu não posso ser só da oração e negligenciar a palavra. Eu não posso ser só do ensino da palavra no estudo e negligenciar a oração. Eu preciso manter o equilíbrio. Eu preciso dos dois. Eu preciso dos dois. Então, um diácono que foi instituído aqui em Atos 6 para ajudar nessas questões, ele precisa desses critérios nele. Ele precisa ter essa conduta, essas características. Porque o nosso papel é servir, irmãos. Uns servem como diáconos, outros servem como presbíteros, como pastores. Cada um serve dentro daquilo que Deus chamou, mas tem que servir da melhor maneira e todos precisam ter uma vida piedosa de oração e de estudo da palavra. E para finalizar, eu quero concluir com a conclusão da própria lição que diz: aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, e há, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Precisamos manter o foco no ensino da palavra, na evangelização, na oração. Precisamos fazer isso, mas precisamos cuidar, ajudar os necessitados. E também não podemos só ajudar, fazer a obra social e negligenciar na oração e no ensino. Não, precisamos ter os dois. Espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha te ajudado e que Deus abençoe a sua vida. E mais uma vez eu te peço, se inscreva no nosso canal, curta e que Deus te abençoe.